o judaísmo ser uma religião machista e mulher andar atrás. Mentira. Não. Vamos começar, por exemplo, Tá. no judaísmo a mulher é considerada espiritualmente mais elevada que o homem. Ah, é? Sim, por isso a mulher não é obrigada a fazer tantas coisas. Por exemplo, qual o kippá que os homens usam, solidel, para que serve? Pra lembrar que ele tá abaixo de Deus? Exatamente, para lembrar que Deus está sempre acima deles. É. Por que as mulheres não precisam? Porque a gente lembra sozinha. Juro por Deus. É mesmo? Então, por exemplo, aqui, aquelas fitinhas que os homens usam também. Franjas. As franjas nas roupas. Isso é um mandamento bíblico, tu vai usar franja nas roupas para lembrar dos mandamentos de Deus. As mulheres não precisam ser lembradas. Então, o judaísmo não é uma religião em si machista, obviamente. Mas não pode ser rabina, mulher, ou pode? Então, esse é o segundo ponto que eu ia tá. dizer. Primeiro, tem rabanit. Todas as Tem? comunidades, mesmo as ortodoxas, têm rabanit, mas um rabino e uma rabanit não é a mesma coisa. Tá. São funções diferentes dentro da comunidade. Mas o que eu ia dizer é que o judaísmo é que nem dizer o que os cristãos pensam. Bom, tem cristão de tudo. E também que nem dizer como é que os judeus se vestem, como é que os judeus fazem. Tem 16 milhões de judeus no mundo e tem muitos grupos dentro do judaísmo. Então, tem alguns pequenos grupos que são extremamente machistas, mas eles são a minoria da minoria. Entendi. Um exemplo é o seriado, aquele Nada Ortodoxo, é o filme Nada Ortodoxa, que mostra raspando a cabeça da mulher, e tem umas coisas, umas cenas bem chocantes, que ela caminha atrás do marido, umas coisas... Esse é um grupo judaico extremamente radical, chamado Satmar. A grande maioria dos judeus não gostam Tem a ver deles. com Hamish ou não? Os Hamish? Não. As roupas às vezes podem lembrar, mas não. Eles são um grupo judaico, eles são algumas centenas de famílias em Israel só. São poucos. São poucos. E acaba às vezes que as pessoas, isso é o judaísmo. Não, esse aqui é uma pequena minoria. E dentro do judaísmo tem muitas e muitas raízes. Então, a maioria dos judeus, a mulher e o homem têm boa relação. Mesmos direitos. Tem mesmos direitos. Então, a maioria do judaísmo tem essas pequenas exceções, e o problema é que muitas vezes as pessoas olham para a exceção e acham que é a regra. Mas não tem o que fazer. Transam com um buraco no lençol. Exatamente. A Aline acabou de... É a loucura de Jerusalém, né? Ela é uma cidade sagrada para as três grandes religiões, né? No mesmo lugar, assim. Judaísmo, cristianismo e os muçulmanos, né? Então, e como que é essa convivência aqui? Então, a convivência ela é bem tranquila. Eu acho que o exemplo de coexistência, eu acho que é Jerusalém. Porque as pessoas às vezes, aqui, isso, aquilo. E não, quando a gente está aqui, eu acho que a melhor cena que tu pode ter é a esquina da terceira estação da Via Dolorosa. Por quê? Tem a Via Dolorosa que passa, então tu tem ali os grupos evangélicos indo em direção ao Jardim do Túmulo, tu tem os grupos católicos que passam orando, carregando a cruz, no meio do bairro muçulmano. E também ali, uns poucos no bairro metros... muçulmano, a Via Dolorosa é no bairro muçulmano, e alguns metros depois dali já fica a entrada do Muro das Lamentações. Porque segundo o pessoal a Via Dolorosa não é lá, né? É mais pela tradição, né? Mas não seria lá, né? Então, todo mundo concorda onde a Via Dolorosa começa. Ela começa no local do julgamento de Jesus, que fica na Fortaleza de Antônia. Se escavou, se achou a Fortaleza de Antônia. Então, o início da rua, todo mundo concorda. E esse lugar que eu falei é nessa parte. Tá. E depois o caminho se divide em dois. Aí... Então, na realidade, a gente tem duas vias dolorosas em Jerusalém. Normalmente o pessoal não fala muito disso, mas a gente tem dois caminhos. Um caminho que vai para o Jardim do Túmulo e um caminho que vai para o Santo Sepulcro. Porque tem duas opções de locais onde pode ter sido a crucificação e onde Jesus pode ter sido sepultado e ressuscitado. Entendi. Então, tem essa discussão, mas toda essa primeira parte do caminho... Todo mundo concorda. Mas essa coisa de mísseis, de coisa, nunca chega... Então, uma vez a cada quantos anos o Hamas lança mísseis. O Hamas é o grupo terrorista que controla a faixa de Gaza. Uma vez a cada quantos anos eles lançam mísseis em direção ao centro do país, Tel Aviv e Jerusalém. Aconteceu a última vez, eu acho que foi há um ano atrás, eu acho que foi um ano e meio atrás, deve ter sido um ano e meio atrás. E antes disso tinha sido em 2014. E o que acontece é que eles lançam mísseis. E daí tu vê na mídia saindo... O Hamas lançou 200 mísseis contra 300, Israel, 200. mísseis contra Jerusalém. Coisa pra caramba. Só que eles esquecem de botar a segunda metade da frase. Que é? Que Israel tem sistema antimísseis e os mísseis são interceptados e nenhum míssil caiu. Isso que é absurdo, né? É muito eficiente. Então,
é o seguinte, Israel investe muito em tecnologia, e entre isso, muita da tecnologia é tecnologia de defesa. Então, Israel tem o que se chama Iron Dome, que é o domo de ferro, em hebraico a gente chama Kippat Barzel. Então, o domo de ferro, ele é um sistema que quando se lança um míssil em direção a Israel, esse sistema ele consegue descobrir onde que o míssil foi lançado, onde ele vai cair, e se ele vai cair, por exemplo, no mar, em algum lugar aberto, eles deixam o míssil cair. Ah, é? É. Porque é muito caro interceptar tá. míssil. É muito caro interceptar míssil. Então, se vai cair em um lugar aberto, eles deixam cair. Cai no mar, cai no meio do deserto, eles deixam. E se ele está indo para qualquer zona que tem população, eles mandam o míssil em contra e explode no ar e cai. Caramba. Então, por exemplo, lançaram contra Jerusalém? Sim, aconteceu. Mas a gente tem sistema antimíssil. Eles não caem. Então, da mesma maneira, quando lançam o sistema, além de mandar outro míssil para interceptar, eles têm sirene onde poderia cair. Entendi.